Fala galera, estamos aqui com mais um Pode Apostar. Eu sou o Bruno Baleste, estou aqui com a Thelma Romão. Olá, Bruno. Bom dia hoje, né? Bom dia, pessoal. A gente está saindo numa sexta-feira à noite, mas a gente está gravando hoje de manhã. Esse especial a gente está até um pouquinho com a voz de sono, mas tudo bem, né? E aqui eu tô um host e um entrevistador especial, Denis Seganfredo. Olá, bom dia. Está representando o Rotary Club hoje, a gente vai falar por quê. Isso aqui é uma parceria que a gente está fazendo com o Rotary, projeto Recalculando a Rotary. E eu tô com duas convidadas especialíssimas aqui, seriam três, uma não tá porque tá trabalhando, então já tá na correria, não pôde estar aqui, que é a Letícia, depois a gente vai falar um pouquinho dela, mas eu tô aqui com a Beatriz. Oi, bom dia. E com a Júlia. Oi. Que são do Colégio São José. Exatamente. E vão falar um pouquinho do que passaram num projeto como esse Recalculando a Rotary, depois o Denis também vai falar um pouquinho de projeto, e elas vão falar o que fizeram e o que aconteceram nesse projeto, tá? Para começar a nossa rotina aqui, eu vou falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. EFOCO Escola Técnica, cursos técnicos e profissionalizantes voltados para segurança do trabalho, química, enfermagem, turmas abertas agora de enfermagem, né, Thelma? Tem últimas vagas. Últimas vagas, por favor, corram para vocês se formarem aí numa área diferenciada especial aqui para nossa cidade. E cursos de bombeiro civil e empilhadeira. Isso, também. Exatamente. EFOCO Play, nossa plataforma de streaming também, de treinamentos e normas regulamentadoras em todo o Brasil para você fazer suas formações de normas para suas equipes, gerenciamento e etc. Vamos lá. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é aqui esse estúdio maravilhoso. Estão gostando do estúdio? Lógico, é bem diferente, muito legal. Legal, Tribo Produções, o Gustavo pilotando esse show aqui. Se vocês quiserem ter o podcast de vocês podem fazer aqui na Tribo Produções. Então, fica o convite, venham conhecer para fazer o estúdio de vocês mesmo, das pessoas que quiserem fazer. Tá aqui o convite para Tribo Produções, tanto estúdio podcast como produções de outros tipos de negócios e vídeos e programas. Certo, Gu? Fechado. Gente, obrigado. Vamos voltar aqui agora pro nosso assunto de interesse mesmo. Meninas, queria que vocês falassem... Vou mudar um pouquinho. Eu vou pedir aqui... Denis, queria que você falasse um pouquinho sobre o Recalculando a Rotary. Obrigado, hoje você está aqui. O pessoal já deve ter visto, ou quem não viu é convidado, né, Thelma? Para assistir um programa super interessante que o Denis fala um ano atrás. Também. Foi o segundo episódio, episódio número 2 aí do podcast, onde ele fala muito já desse projeto que estava nascendo. E hoje a gente vê o tamanho que vai estar. As meninas que são ganhadoras do primeiro programa aqui do Recalculando a Rotary. Então, fala um pouquinho aí rapidinho, Denis, por favor. Vamos lá. Para quem não conhece o programa Recalculando, né, o projeto Recalculando, ele começou ano passado, como o Bruno falou. Foi uma ideia que a gente teve lá no Rotary de entender um pouquinho as necessidades da cidade, né, ver como que as pessoas, o que precisavam para a gente poder ter uma ação mais assertiva lá, quando a gente estava fazendo os projetos nossos lá. E aí uma forma que a gente encontrou foi conversar na cidade com jovens, etc., para eles poderem dar as ideias. E aí surgiu o projeto. Eu vim da área de tecnologia, então tinha muita coisa de pitch, de startup, de tecnologia, né? Então aí eu falei, por que não a gente fazer um projeto onde ela escrevesse as ideias e a gente premiasse no final? E aí uma das coisas que o Rotary tem de bom são as pessoas lá dentro, né, pelo nível e tal delas, profissionais principalmente. E a gente falou, legal, então vamos pegar esses profissionais, dar mentorias para eles, né? Isso é até uma coisa que a gente tinha como propósito. Ano passado não foi muito bom por conta do tempo e esse ano a gente vai melhorar. O Bruno já vai falar o que vai ter de novo, né, Bruno? E aí a gente demos mentorias e depois, em junho, se eu não me engano, foi a apresentação no teatro. Exato. Para ter as 3 finalistas, e aqui estamos com uma das finalistas, a ganhadora do projeto, né? Então, basicamente foi isso. Tiveram 65 projetos no total, escolas públicas, privadas, escolas técnicas, né? Tanto da prefeitura quanto do estado também, escolas públicas. Foi bem inteligente, mais de 5 mil pessoas envolvidas, mais ou menos a gente faz as contas, né? No teatro tinha umas 450 pessoas, o teatro suporta 600, então estava assim, bem cheio lá, bem legal. Responsa, vem para as meninas fazer essa apresentação. Frio na barriga lá, né? Frio na barriga, né? Mas é isso mesmo, legal. Obrigado, viu, Denis? Imagina. Depois a gente vai aperfeiçoando, passando mais o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais do projeto. Mas aí eu queria então voltar
Thelma queria colocar Eu achei muito interessante a nomenclatura do projeto, né? Elos do Amor. Que bonitinho. Júlia, conta pra gente o que inspirou vocês para esse projeto. Bom, a inspiração do projeto foi que quando o Denis chegou lá no São José com a proposta super legal, a maioria eu já conhecia o Rotary, já a Beatriz não. Mais ou menos. Então a gente conhecia pouco. E quando ele chegou foi algo bem novo e diferente. A gente queria muito participar, só que a gente não tava sem ideia, sem nada. E a gente começou a trocar ideia com a Selma e com a Patrícia, que é a nossa diretora e coordenadora. Um abraço para elas. Aliás, obrigado, né, Bruno? Obrigado pela Selma e Patrícia, foram fundamentais. Exato. Né? Um beijão para elas, ajudaram muito a gente no projeto interno. o seu José é muito engajado de forma total, né? Tiveram vários projetos do seu José, se não me engano, 4 ou 5 Tiveram, na minha sala foi o nosso e mais o dos nossos amigos. Que era um projeto bem legal deles também, de tecnologia, se eu não me engano. Né? Era cowork. Cowork, é. Ah, isso mesmo. Mas tinha um que era de um aplicativo também, não Que tinha? era da sala do... da outra sala. Do segundo. Nossa, aquele de Aquele agressão doméstica. É, Sensacional. do São José Muito também, legal. aquele Muito projeto, legal. Muito legal. E aí, Júlia? Então, aí a gente tava trocando uma ideia com elas e a Selma falou de vários projetos existentes, de algumas coisas, e dentre eles estava um que tinha um aplicativo e eles colocavam várias coisas de voluntariado, né, as empresas, e a gente achou legal essa ideia, só que não tava do nosso jeito. Vocês foram lapidando. E a gente adaptou e juntou várias ideias juntas num site só, num aplicativo só. Aí, Então, para a gente entender, a ideia central de vocês é colocar nesse aplicativo as necessidades, como que é, Júlia? Explica para mim. a ideia do aplicativo é colocar todas as empresas, né, instituições de caridade, colocarem dentro de um site tudo que eles precisam para funcionar a empresa, né? O voluntariado, doações. Que legal. E quando você coloca lá, eles cadastram no aplicativo e cadastram todas as suas necessidades. E quem entra no aplicativo lê tudo que tá precisando, escolhe para qual empresa vai doar. A ideia principal, que acho que foi seu, ou da Letícia, não lembro, era colocar também uma parte para doação online, porque por mais que Legal. você não possa ir lá na instituição ajudar pessoalmente, você pode doar. Às vezes não dá para doar o tempo, mas você consegue financeiramente. Financeiramente. Ou até mesmo doações de alimentos, roupas. A gente tinha pensado nas empresas, um incentivo para elas era irem nas casas buscarem também. Tipo, eu preciso eu tô com um saco de roupas aqui que não serve mais, eu queria doar. Aí eles têm um chat com as empresas, com as instituições, e a empresa fala, eu posso buscar, ou quanto você pode estar trazendo. Era até essa troca também. Então, esse era o legal. O negócio de quem doava ganhava pontos, não tinha? Depois, sei lá, a empresa fazer alguma coisa com aqueles pontos, o maior doador, sei lá, o maior parte do voluntariado. Isso, a gente tinha pensado em transformar... ele falou exatamente nas pontuações. Então, você ia doando, você ia ganhando pontos. E a gente tá no 3º colegial atualmente, mas na época a gente tava no 2º. E o maior pensamento nosso agora é currículo, né? E uma das coisas no currículo era que quando você cadastrava no site, você ganhava um certificado de voluntariado, o que Super favorece legal. muito. Exato. É muito importante. Então a gente falou assim, olha, isso vai ajudar a gente e ajuda quem estiver lá e precisar. E favorece muito, então... Foi daí Muito que veio a legal. ideia então, de Foi. você ganhar pontos, então. Foi exatamente. A gente falou assim, nossa, currículo é algo muito importante. E se você colocar que você foi voluntário, você ajuda, você tem um certificado para mostrar isso. Então, essas foram as aprimorações que a gente foi colocando dentro do site. Vocês já tinham visto isso em algum outro lugar? Já, foi o que a Selma falou pra gente. Era um projeto existente aqui, não da região, ela não sei de onde que é. Aí ela mostrou, ela falou assim, tem esse projeto aqui, mas não é... Para nortear vocês, né? Dar algumas Ela ideias. falou, e se vocês fizerem algo para instituições de caridade, algum projeto social? E daí foi surgindo as ideias e aprimorando tudo junto e surgiu o Elos do Amor. Que bonito, Elos do Amor. E essas instituições, né, Júlia,
sempre muita rotina, muita coisa, e precisa de pessoas para ajudar, né? E tem muita Exatamente. necessidade de doação. Então, com esse aplicativo fica tudo muito mais fácil, porque a tecnologia hoje está na nossa mão, não é? E eu ia até falar disso. Como que vocês, a partir dessa ideia, vocês começaram uma ideia de pesquisa para entender que seria uma necessidade para trazer aqui, principalmente para o nosso município, Sim. porque o foco foi o município também, né, do projeto. Então, você falou que vocês entrevistaram o pessoal do Patas de Rua? Sim. Isso. Nossa professora Carmen de Química. É mesmo. Legal, ela trabalha- esteve aqui também. Isso. Abração de novo para Carmen aí. Tinha certeza que ela tá... tava falando muito com a gente na época sobre a ONG. Ela trabalha. Legal. Ah, tá. Ela falou se tivesse como a gente ajudar alguma coisa. Aí a gente pegou por esse lado e ficou, tipo, pensando em como poderia ajudar eles, inclusive. Porque Legal, ela conta, que legal. na sala de aula, ela conta que ela vai resgatar os cachorros, ela conta os perrengues que ela passa, né? E vale isso aí, o pessoal assistir. Foi o nosso... O último teve muita visualização, já fez, Bruno. já fez. Super legal, Foi assistam. muito legal. Um beijo pra Elas Ana, pra contam todo tudo mundo. isso, é bem legal. Nosso principal foco foi, assim, a Patas de Rua e ela. Porque ela conta pra gente na sala de aula. E a gente falou, nossa, muito difícil. E ela fala que se a gente puder ir ajudar, né? Ela chama a gente bastante. voluntário. Ela fala pra gente, vamos lá ajudar na ONG. Nossa, como o professor inspira, né? Olha o gancho de novo, né, Bruno? Que a gente falou da participação dos diretores e dos professores, no projeto. É, a importância Fundamental. disso. Todos eles, ou enfim, a grande maioria que a gente percebeu ano passado, quando os professores e a direção, enfim, tá engajada junto, os projetos crescem muito. Crescem demais. Muito legal, muito legal. E aí, a partir disso, então, vocês começaram com essa pesquisa através, até inclusive internamente ali, mas vocês chegaram a conseguir pegar mais algumas informações também importantes para entender essa necessidade? Ah, lógico, pesquisas, a gente trabalha muito na igreja e eles arrecadam bastante coisa, Legal. né? Então esse Até para trabalho... dar dicas para quem vai fazer para os próximos, que caminho seguir aí, né? A gente tentou procurar mais coisas que a gente conhece, mais íntimos, assim, né? E perguntar bastante para os professores, porque eles conhecem bastante essas coisas, né? A voluntariado, igreja sempre tá dentro disso, Sim. tá arrecadando alimento, e como a gente trabalha, também já partiu dali a ideia, né? Falou, nossa, bastante vezes eles estão arrecadando, estão precisando de coisa. Então vocês vivem o voluntariado, né? Começou já com a igreja e colocou isso no projeto de vocês também. Foi vivências nossas. Sim, E aí que a gente legal. falou, vamos usar isso daí também. E é interessante, eu colocando a posição do que nós vimos, a nossa experiência. Eu não era um rotariano, hoje sim, hoje Quase, eu tô... era meio, né? Eu fui convidado e eu me apaixonei e acabei entrando pro Rotary através desse projeto, que nós fomos como convidados também, nossa escola também participou ali, mas... Quando a gente viu as apresentações, e principalmente ficou muito claro no projeto de vocês, vendo uma instituição que eu não conhecia ainda também, que depois eu vi a conhecer também o Rotary, como existem outras, Lions Club, etc., outros clubes de serviços, isso. É interessante o que vocês fizeram de conectar, vamos dizer assim, é uma rede social, mas voltada mesmo para essa parte dos voluntariados. E a gente ia comentando depois em clube e em outras rodas, as pessoas achando assim fantástico, porque realmente nem todo mundo tá dentro de algum clube ou alguma ONG, tal, mas tem esse espírito de se doar, né? Então essa ideia de vocês foi realmente, não foi à toa que foi a ganhadora, né? Porque ela impactou de uma forma muito macro mesmo, toda o envolvimento ali social, né? Tanto que o certificado de voluntariado era para servir também como um incentivo, né? Para as pessoas falarem, olha, eles vão dar um certificado, vai me ajudar, então já chama um pouco o pessoal para ser voluntário, então... E, legal. Meninas, vocês estão aqui para falar um pouquinho sobre o projeto que vocês ganharam. E esse ano, o Rotary vem novamente
com esse projeto maravilhoso, até inclusive mandar um abraço pro pessoal do Rotary, né? Que é um... Rotary Clube de Lençóis Paulista, né? Isso, exatamente, que traz aí projetos maravilhosos para a cidade. O Rotary é uma instituição, né, que sempre está engajada com a cidade. E vocês pretendem fazer algum outro projeto para esse ano? Porque vocês estavam no segundo. Agora vocês estão no terceiro e tem ainda essa oportunidade de fazer alguma coisa esse ano. E aí? Então, a gente... Só não pode falar que A gente pensou em criar uma nova ideia, ou então aprimorar essa. Legal. Aprimorar também, né? Mas estamos pensando ainda. Mas vão participar sim, né? Sim, Então, esse ano tem empresas de tecnologia lá, né? Ajudando a gente. Né? Esse ano tem Bruna, conta. essa ainda expansão. não tá oficial ainda, A gente né? tá colocando aos poucos. Contrato aí. Tá. Mas tem grandes empresas, por exemplo, hoje eu acredito que eu já posso falar aqui, hoje a gente já tem uma Zilor Alimentos e Energia que está dentro do projeto, assim, já apoiando com muita força, não só financeiramente, mas a equipe interna também toda dedicada para isso, para fazer isso com muito carinho, entre outras, isso aí, empresas também, que eu já sei que, assim, algumas outras eu posso falar já o nome, mas, por exemplo, a própria Suporte aqui de Lençóis, também já apoiando com equipe, isso a gente fala dos empreendedores, os donos até da empresa, ali, os presidentes da empresa envolvidos também, então é interessantíssimo para falar. Então tá ali a tecnologia dentro. O apoio da Secretaria da Educação também de Lençóis, né? Com certeza que tá fazendo isso para rodar para todas as escolas também aqui. Então, assim, a gente tem bastante parceiros. Gente de ouro, sem falar nas outras grandes empresas que com certeza estarão também presentes. E que vão fazer isso aí acontecer. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve no Rotary uma reunião em que a gente apresentou o projeto. Tivemos duas, na verdade, né, Bruno? Tivemos para apresentar para as escolas, como a gente fez no ano passado. E até foi legal, porque esse ano tinham no evento escolas que não tinham participado do ano passado e esse ano estavam. Ou seja, que tiveram interesse e que gostaram. E agora, na última semana, teve para os empresários essa apresentação. E tinham várias empresas lá, acho que umas 8, né, por aí. E todos eles se sinalizaram que sim, que querem participar. Olha, que legal. Estavam ali juntos, mas BS trabalhar Energy, com jovem, Gruner, né, gente? É diferenciado, muito né? bom, Muito gostoso, porque tem muitas ideias, eles conseguem, assim, voar muito alto, né? Exato. E aí, já voltando de novo isso aí de projeto, eu queria, assim, que vocês, de uma forma bem rápida para o pessoal ter uma ideia dessa construção, a experiência que foi de montar esse pitch, porque foi desafiador, foram 5 minutos só para apresentar todo o projeto, né? E assim, para a gente conseguir ver a magnitude do projeto, a gente lá como jurados, eu estava na banca de jurados na época, como que foi montar, construir, assim, qual que seria o objetivo? É lógico que vocês tiveram um pouquinho de um tempo de mentoria, né? Eu ia pegar o gancho para mentoria, até falar desse ano, né, Bruno? Antes de vocês responderem. Qual que era a ideia? A gente teve uma mentoria com elas, e aí eram para ter várias mentorias, até a gente imaginado, né, no mínimo uma, no máximo 4, assim. E aí a gente acabou, por conta do tempo, não conseguindo. Fizemos um dia só, né, que elas foram até o clube lá. E a ideia das mentorias era ter vários assuntos diferentes. Até por conta de pegar a experiência dos profissionais lá do Rotary, cada um deles, enfim, né, que tivesse disponível lá, dar uma mentoria. Então, por exemplo, ia falar sobre um de vendas, ia falar um que era o do pitch lá mesmo, que foi o que mais que a gente acabou se concentrando no dia, né? Então eu tenho vários assuntos lá para preparar eles, ou o projeto, para o crescimento. Apesar de a gente ter aquela responsabilidade formal da continuidade, mas era o que a gente gostaria e sonhava, e que esse ano a gente vai fazer acontecer. E aí no dia lá, e aí vocês respondem em cima disso que o Bruno falou, a gente focou mais na apresentação lá, mais na oratória mesmo, né? Como preparar, como falar. Então foi muito interessante, porque no dia lá de mentoria, primeira coisa, eu já peguei o microfone, já chamei um por um e já deixei, fala aí o projeto de você. Aí ninguém tava preparado, né, na frente de todo mundo, uns travaram, outros já ficaram mais soltos e tal. E como é que foi então a mentoria? Nossa, lá? Foi bem nervoso, porque a gente recebeu o comunicado de que, no Rotary é pra vocês estarem lá, pra vocês fazerem a mentoria tudo bonitinho. Aí a gente, nossa, já, né? Tão pouco tempo depois que foi aprovado. Não tinha ideia do que ia acontecer lá. Aí tudo sem ideia do que ia acontecer. Aí a gente falou, não, vamos dar essa oportunidade, encarar. né?
vamos ir lá ver o que ele vai dar pra gente. E a gente chegou lá, o Denis, que tava apresentando, fazendo mentoria lá, aí ele pegou e falou assim, vamos apresentar já? E foi exatamente isso. Ele deu o microfone na nossa mãe e falou, fala aí. Meu Deus, Denis, que cruel que você foi. Assim, eu falei, vamos lá, se apresentem, né? Fala o nome de vocês e tal, e fala do projeto. Mas justamente porque qual que era a ideia que tá por trás disso, né? Apesar de ser uma sacanagem, né? Mas a gente sentia ali quais aquele que falam mais naturalmente, quais que são mais travadinhos. Por quê? Porque de repente aquele lá no dia, talvez ele nem todos precisavam apresentar. Aí eles iam, apesar que não teve um grupo que ninguém deixou de falar. Eu percebi, né? O Bruno tava lá na banca, que eles se dividiam, todos os grupos. Um falava um pouquinho, outro falava um pouquinho, e não ficou nenhum de fora. Até curiosidade, muito legal. Teve um grupo, se eu não me engano, do Virgílio Capuani. Acho que é do estado, Virgílio, né? Eles pediram, eles tinham, o grupo era até de 5 pessoas, 5 membros, né? E eles tinham 5, a maioria dos grupos tinham, né, 5. Delas acho que tinha 3, né? E aí eles pediram, a professora falou assim, Denis, eu tenho mais um outro menino, são 6. E a gente não queria cortar ele. Tem algum problema? Eu falei, a princípio não, tal, tudo bem, né? Eu falei, se vocês ganharem mais gente para dividir o prêmio, né? Ela falou, porque ele tem uma condição especial e ele queria participar. E a gente não... Eu falei, não, claro, imagina. E aí foi super legal. Ele não apresentou, foi o único que não apresentou lá no microfone, mas ele tinha uma função fundamental que ele ficava no computador do meu lado, apertando para passar os slides. Que graça. Então, assim, tava no muito apoio. legal. Tava no apoio lá. Então, assim, a professora foi muito perspicaz em incluí-lo lá. E ele super lá arrumado, super preocupado lá em passar tudo. Foi bem legal. Nossa, mas foi... E aí, a gente tava falando das mentorias e acabei cortando você. Nossa, sem problema. Mas assim, ele deu o microfone e, graças a Deus, a gente não foi a primeira. Né? E a hora que ele falou assim, apresenta aí, a gente na mesa, nossa, E agora? o que a gente vai falar? E a gente na mesa ali, a gente começou a falar, então vamos dividir, bonitinho, foi exatamente isso que ele falou, todo mundo falava um pouco. E eu lembro que, conforme a gente terminava de apresentar, o Denis pontuava certinho, você precisa falar mais, dá aquela mais, sabe, solta um pouco a voz. Então era justamente isso, ele tava ajudando a gente pra como a gente apresentar lá na banca. Aí ele falava, lá na frente vocês vão estar diante de tanta gente importante, né? Então eu lembro até que você deu um exemplo de que toda vez que você queria parar pra pensar, você tossia. Eu peguei uma... Olha que tática legal. Então, assim... Mas aí eu falei, meu ficou Deus. meio vício isso. E aí até a Camila, minha esposa, que é jornalista, né? Um beijo. Ela me corrige até hoje, às vezes. Quando eu ia apresentar... Pensando. Quando eu ia apresentar e aí me dava um branco, né? Você pega um copo d'água, tal. Tem professor que eu ouvi isso falando, até uma dica. Ele faz uma pergunta pra plateia pra dar tempo de ele pensar, porque ele deu branco, entendeu? E eu peguei a mania de tossir, pedir desculpa, tá? Como se tivesse com tosse, assim, porque eu tinha me dado branco. Só que isso ficou meio vício, vira e mexe, eu fico tossindo e tal. Então, às vezes não dá muito certo, não, mas funciona. Mas por isso, assim, foi coisas bem legais, assim, que eles falaram, se der branco na hora, vocês tomam uma água, ou vocês jogam para o amigo. E é legal, né, Júlia, esse projeto, porque não é só... a execução dele, ou vocês... envolve muita coisa, né? Então, até esse perfil de se soltar, né? Uns mais tímidos que vão lá na hora e tem que se soltar um pouquinho. Então, é muita coisa que envolve o projeto, né? Nossa, a gente fica... O nervoso... Mas o legal, e isso eu passei pra banca, né, Bruno? Aí você fala da banca, mas eu falei assim, olha, gente... não julguem a apresentação, porque eles, né, a ideia do projeto que era o principal, então assim, isso a gente fez lá com vocês, tudo lá também, mas não era, né, Bruno? Não sei como vocês avaliaram. Não, pra nós, isso foi engraçado, porque assim, quando o Denis falou, não julguem a apresentação, a banca super responsável e tal, então a gente estava ali, e a gente falou, tudo bem, a gente vai sentir nos projetos, é o primeiro programa tal, então a gente estava sentindo como que ia ser o negócio. E vocês começaram a apresentar, cada grupo começou a apresentar. A gente olhou um pra cara do outro, dos jurados, assim, e falou assim, o nível tá muito alto. Tava legal. A gente não sabia. Não consegue não julgar do jeito que tem que julgar. Então, isso que foi surpreendente. O quanto vocês abraçaram ali e se responsabilizaram pelo projeto. E interessante, já pegando esse gancho, a gente tava aqui de bastidores falando que, apesar das mentorias, vieram os treinamentos internos e aqui a família se engajou junto. Conta um pouquinho dessa experiência pro pessoal saber quanto foi esse envolvimento pra apresentação.
As mães, os pais de nós três estavam muito, tipo, participativos, né? Então, tanto que tava ensaiando, cada dia foi na casa de uma pra A ensaiar. gente passou dias ensaiando, até que no último, um dia antes da apresentação, a gente dormiu na casa dela, ficou até umas meia-noite ensaiando as falas. A mãe e o pai dela ajudando, o irmão também. E tanto que eles foram o maior suporte da gente, né? Como eu disse nos bastidores, minha mãe é professora, né? Meu amor, né? que E linda. ela, né, tava dando Como essa chama sua ideia. mãe? Karina. Karina, um abração pra Karina, Um beijo, então, também. mãe. Mas, e ela tava ali e ela Eu não falava acredito, assim... Júlia, que você é filha da Karina. Um beijo, Ká! Um beijo, foi uma grande inspiração pra minha carreira. Nossa, Olha que legal. bem, então era todo esse, sabe, peso assim pra gente. E ela falava, não, fica tranquila. Aí ela dava umas ideias, ela falava assim, ó, não fica de braço cruzado, tenta sair, levantar, né, na hora de falar bonitinho. E ficava, nesse último dia, foi o dia que a gente ficou mais tempo, né? E a gente não, foi a primeira vez falando na frente de tanta gente. Tava lotado o teatro. E a gente tava muito nervoso. E nesse dia a gente falou assim, não, vamos ficar um dia antes, o dia inteiro ensaiando. Tanto que a gente faltou das coisas que a gente tinha tarde e pra ficar ensaiando. Aí a gente chegou em casa, tava meu pai, meu irmão e minha mãe, como se fosse a banca, e a gente apresentando. Aí que surgiu a ideia, que ela falou assim, ó, vamos fazer uns cartãozinhos pra deixar com vocês, caso vocês se percam na hora, ou dê o branco. Legal. Pô, Aí é ela isso aí. colocava o Usar como cartãozinho, aí referência. ela ensaiava com a gente, ela falava assim, não, agora você entra. Não, dá uma tonalidade maior na voz. Então foi o dia inteiro, né? É até dicas, né, Bruno, pra gente passar pra quem vai escrever esse ano, né, pra quem vai participar. E a gente falou um pouquinho, então, por exemplo, para descontrair, porque eles estavam nervosos lá no dia da mentoria, né, lá, imagina no teatro lá, com luz, com um monte de gente, né. E aí eu brinquei com eles uma hora lá, eu falei assim, olha, pensa que, isso foi um cara que falou pra mim também, pensa na plateia que tá todo mundo pelado. Porque aí você se descontrai, você vai imaginar um senhorzinho ali, uma mulher. Mas então, ó, pra mostrar que são gente como a gente, entendeu? Que eles têm os mesmos problemas, as mesmas coisas. Então dá uma descontraída. Outra coisa também, e é a técnica de jornalista, né? Do microfone, porque se você ficar com o braço assim, o microfone vai ficar pulando na sua mão. Trava aqui, né? No braço aqui, ó. Aqui, pra você não ficar tremendo o microfone. Então, você, jornalista, pode reparar que quando são novos, né? Principalmente agora na Globo tem um monte de novo, eles travam aqui assim, ó. Né? E eu digo mais, o pessoal que tá olhando de fora às vezes não sabe, mas eu além de colocar aqui, eu encosto na pontinha Também do queixo é aqui, outra ó. técnica. Que aí você sabe que o som vai ser sempre o mesmo. Ali, né? Você tá assim, mas tem várias coisinhas assim que vai pegando. E esse ano vai ter mais tempo, porque vocês tiveram muito pouco tempo de mentoria. Foi cerca de... A mentoria mesmo com o Denis foi um dia só. dia. Meio período, acho que uma Esse ano a diferença já tá aí, né? Foi de noite. Meio período. Esse ano já tá essa diferença. A gente tem um mês pra gente conseguir organizar essas mentorias, então vão ser muito mais dias. Então a gente vai conseguir passar muito mais envolvimento também. Inclusive, aí falando assim, o que eu achei legal dessa posição que vocês estão colocando desse treino. E não é à toa que a gente fala, isso proporcionar o primeiro lugar? Também. Mas para as pessoas entenderem que não é só a ideia pela ideia, mas tem todo um preparo e uma dedicação que vocês tiveram que fazer ali, se comprometer aquela questão de todo dia estar ensaiando aquela mesma apresentação para ficar perfeita, né? Sim, e a gente ficou bem nervoso porque era muito pouco tempo. Então a ideia de fazer um roteiro, tudo bonitinho, com que cada um ia falar, foi até mais... foi melhor pra gente, né? Pra gente saber o que tinha que falar, como que fazia bonitinho, pra gente não esquecer nada e pontuar tudo o que o nosso projeto fazia. E a gente ficava muito nervosa, eu errava. E teve uma maldade também, né, meninas? Que assim, não foi de propósito, eu peço desculpa, mas inicialmente o tempo era 10 minutos. Eram Verdade. 10 minutos. E aí, quando verdade. a gente foi fazer a seleção, que a gente não conseguiu cortar alguns projetos e acabou ficando mais, não ia dar pra ser 10 minutos, porque ia ficar 2 dias de evento lá. E aí, uns dias antes, eu falei pra elas, olha, pra todos os grupos, não é mais 10, são 5 minutos. Imagina ter preparado tudo pra 10. Corta na metade, de uma Cortar pela vez. metade, né? Eu lembro que nos ensaios a Bia ficava com um cronômetro no celular, aí ela falava e ela voltava aqui, olhava. Aí ela falava, tá 4 minutos! Pra tentar bater.
por incrível que pareça, cobrir 5 minutos de fala é muito difícil. Parece uma difícil. hora. Eu achei, exatamente. A gente tava achando que A gente achou que era pouco. Nossa, era muito. A gente falou assim, nossa, 5 minutos, muito pouco. Aí, tanto que a mãe da Bia pegou e falou assim, não, vocês vão ver, 5 minutos é muita Uma eternidade. Mas é mais fácil falar 1 hora do que falar 5 Eu minutos. também do acho. assunto. Porque você tem que reduzir. Aquilo que você quer passar num tempo curto é muito difícil. Você tem que ser muito objetivo, muito, né? Mas por isso que eu achei interessante, como vocês fizeram muito bem as apresentações, a história de impacto ali, o grande porquê, o envolvimento, o que é o projeto e o que ele trazia, o que proporcionava. Então, aí você reunir isso de forma objetiva, eu imagino essa dificuldade. Já está pronto na nossa cabeça como que vai fazer, o projeto já está pronto. Pronto, para você colocar isso lá nos 5 minutos, eu imagino o desafio. E para controlar cada um, porque cada um apresentou um pouco, né, do projeto. Então, para cada um ter o tempo para respirar, tal, que tem essa ansiedade, a gente sabe, é normal estar no palco lá. Ainda a gente fala, esse ano vai estar lá com 4 câmeras filmando o negócio ao vivo. Né? Então, assim, a gente sabe da responsabilidade e sabe que, assim, está aberto, suscetível a erros, que somos todos humanos. Sim. Mas o interessante é isso, essa dedicação que vocês tiveram, como outros grupos, não posso colocar isso aqui, falar por outros, mas que eu sei que outros também tiveram. Mas isso que fez o espetáculo acontecer. Como o Denis colocou, eu volto, ele falou, gente, trabalhem a régua da responsabilidade ali nos jurados, porque a gente ainda não conseguiu entender a evolução, e vocês mostraram o nível do programa, como ele chegou. Então, vocês fizeram isso acontecer, né? Nossa, foi muito trabalho. E a gente não sabia, porque como foi o primeiro evento, né, Bruno? A gente não sabia o que a gente ia se deparar. Tudo novo, né? Tudo novo, né? A gente também tava muito perdido certinho, então a gente tava falando assim, não sabia quantos microfones eram para cada uma, se era um microfone, como que ia passar o slide, se ia ter alguém no computador. Então foi... Então, ó, já fica uma dica pra gente pro próximo, Bruno. Nesse treinamento, deixar isso mais claro pra acalmá-los, né? Exato. Deu um pouquinho de nervosismo. Fazer os slides também, a gente tentou fazer... Eu lembro que ela teve que ligar até pra prima dela. Meu primo trabalha com... Sua prima também ajudou. Minha prima também. Os dois, minha prima é médica e ela ajudou também dando essas ideias. E meu primo trabalha, tanto que ele fez os slides inteiros pra gente. Né? Ele trabalha com esse tipo de coisa, né? Marketing, mexendo. Né? Ele faz propagandas. E Legal. eu cheguei pra ele e falei assim, tô perdida, Tui. Eu preciso da sua ajuda. Aí ele falou assim, não, senta aqui. Ele ficou... Um beijo pra ele, porque ele... Saiu 10 horas da noite do trabalho dele, chegou na casa da minha avó, eu tava lá, ele pegou e falou assim, não, senta aqui, vamos fazer os slides. Que gostoso esse envolvimento, Aí eu ligava pras meninas, as meninas dando ideia. Não, coloca rosa, porque tem que ser amor, algo que abraça. E ele ia colocando, ele fez, tanto que nos slides ele fez a plataforma mais ou menos pra gente, como que ficaria. Ele colocou a mentoria, tudo bonitinho, então... Os slides estavam perfeitos por conta dele. E ele ajudou muito a gente. Legal, legal. E aí perguntar assim, e o pós? Nossa. Que a gente sabe que para nós também foi um começo de projeto. O Denis, inclusive, ele estava com outro projeto em vida. No dia seguinte, ele foi para os Estados Unidos para um projeto também de... Abandonei, larguei tudo, saí correndo. Abandonou tudo, mas assim, a gente ainda estava em contato à distância. Ruim, né? Mas assim, como foi para vocês essa sensação? Não, fizemos tal, e o próximo passo que seria... Nossa, a gente pegou e falou assim... Nem tava esperando que a gente ia ganhar. A gente foi mais, tipo... Pela mentoria, pelas coisas que a oportunidade de só participar lá já tava bom pra gente. E daí ele começou a chamar lá no palco, aí ele falou assim, Elos do Amor. Aí a gente, nossa! Foi um choque, porque a gente achou que se fosse pra ganhar, a gente ia ganhar, tipo, em terceiro. Porque não tava 65 projetos a gente não tava esperando. E daí ele chamou no palco, e aí a gente ficou já assim lá em cima, uma cutucando a outra. Gente... E agora? Já estamos na briga, aí já estamos aqui. Entre terceiro pra gente, já tava pulando de alegria.
Aí ele chamou o primeiro, que acho que era do 40 mais, não era? Terceiro? Foi exatamente. Que é de 55 mais. Isso, 55 mais. 55, né? 55 mais, é da idade. 50 mais, mas foi o segundo, né? Teve o do alimento. Do alimento. Do alimentos, que foi o terceiro, alimentos reciclados, né? De aproveitar pra fazer. Reaproveitamento, né? E daí ele chamou o do reaproveitamento. Aí a gente falou, segundo ou primeiro? Aí vem, né? E a hora que ele chamou, tava, que nem a gente só olhava pros nossos pais que estavam ali na plateia. Então quem que tava lá assistindo, só de curiosidade, assim, tava a família de vocês e tal? Da minha família tava meu pai, minha mãe e minha avó. Ah, que legal. Da minha família tava meus tios, que ajudaram a gente, meus primos. Tava minha mãe, meu pai, meu irmão. Tava a família inteira. Da família da Letícia, da outra participante nossa amiga. Tava todo mundo também. Tava a tia dela. Que orgulho, né? E a gente olhava pra cada um deles, eles assim, ó. Ah, que Com delícia. sorrisão. Muito legal. Muito muito orgulhosos. Tiveram que dividir o prêmio com um monte de gente que ajudou vocês aí, então. Não, lógico que a gente agradeceu eles, todo mundo, mas... Mas é o que a gente fala, o prêmio ele acaba sendo mais simbólico do que realmente vocês ganham, né? Porque é essa visão A gente de não ter essa sabia construção. o valor também. Então... Agrega muito mais na vida esse valor, né? Do que... Essa era a ideia, né? Essa era a ideia principal. Não, muito legal. E eu falei isso aí do pós também, porque hoje a gente está praticamente 1 ano depois do projeto, a gente está resgatando isso, e saber se ainda existe essa... eu queria saber se ainda existe, independente do projeto, como vocês falaram, talvez ou aperfeiçoar o projeto para esse ano, ou se não aperfeiçoar, existe ainda essa faísca para que esse projeto não morra, porque a gente está aqui gravando esse programa e pode ter algum investidor que achou super interessante e queira colocar e fazer isso acontecer, patentear isso e falar, e aí meninas, vamos fazer acontecer? Como que seria uma situação como essa? Como que seria vocês darem continuidade, vocês fazendo isso acontecer? Se isso acontecer, vai ser realmente um sonho, algo muito bom pra gente. Porque, lógico, o projeto nosso que aconteceu em tão pouco tempo, indo pra frente, dando certo com investidores, alguma coisa assim, não só pra gente vai ser muito bom, vai ser bom também pras ONGs e pras instituições. E é algo legal e que eu acho que vai ajudar muito a cidade. Legal, muito bom. Chegaram a pensar nisso, assim, falar, será que a gente vai conseguir? A gente até pensou em procurar tudo, né, investidores certinho, mas acabou correria, não dando certo, mas realmente... Bruno, lembrando que outra coisa que vai ter, até para vocês, né, já saberem, falar para todo mundo que tá ouvindo a gente também, a gente vai levar os 3 finalistas desse ano para visitar um coworking em Bauru, né, um hub de startups, chama Com, que aliás parceiro, obrigado, para vocês já verem como funciona as empresas lá que estão nascendo, conversar com outros... com investidores também, mas com outras empresas que começaram projetos, que estão lá, tem 20 empresas, se eu não me engano, lá dentro, né, nesse hub. Então isso também já fizemos, eles já se disponibilizaram para levar os grupos lá, visitar lá, a gente vai marcar isso também. Legal. Lembrando que, aí por conta disso, esse ano com certeza sobe um pouco a régua de tudo, então vão entrar algumas outras coisas que, se eu não me engano, não foi colocado no ano passado, esse ano já vai colocar e já fica a dica. Vai entrar a questão para vocês levantarem quanto custaria para isso aqui acontecer. Então, algumas outras coisas que vão se envolver e já vão pensando, por isso que eu falei, é um sonho, por exemplo, executar o que já foi, independente dele existir ou não nessa nova edição, mas vocês já conseguirem estudar, mensurar isso aí. Quanto custa, será, para produzir um negócio desse? Como que funciona? Porque o investidor ele vai bater em cima muito disso. Sim. Que é onde a gente quer evoluir desse projeto. Questionar a gente, né, Bruno? Isso, né? Então é importante, é legal, vocês vão vendo como vai amadurecendo tudo isso. É importante para vocês amadurecerem nesses pensamentos também de projeto, a gente poder dar esse protagonismo para vocês correrem atrás, fazerem, independente de, não fomos nós, foram familiares que ajudaram, mas vocês correram atrás com a ideia, fizeram aquilo acontecer, indo atrás dessas pessoas que colaboraram. Então, eu acho que, assim, basicamente é isso. Eu não queria até me estender tanto, porque eu queria isso, eu queria entender um pouco mais esse projeto, queria poder pontuar a importância que foi, parabenizar de novo. Para nós é uma honra vocês estarem aqui no programa com a gente, para a gente poder falar e mostrar isso para a sociedade como algo diferenciado.
e já fazer o convite para que continuem lutando, estejam com a gente nessa nova edição também. Pra gente também é um grande orgulho estar aqui, ganhar tudo, é um prazer enorme saber que tem a possibilidade dele ir pra frente, principalmente agora. Participar novamente, talvez, bem... Que dica que vocês deixam para quem quiser se inscrever, quem quiser participar, vale a pena, não vale a pena? Que dica que vocês se preocupam com isso, olhem para isso e tal, se vocês pudessem falar? Olha, vale a pena, lógico que vale. E é uma experiência muito boa. Mas, pra uma dica, eu acho que priorizar muito facilidade e agilidade também. Porque não só pro projeto, mas para fazer as coisas e para as pessoas. Que nem o nosso projeto é ser uma plataforma, né, virtual. Porque todo mundo tá nessa correria de vai e volta... E o celular tá ligado 24 horas com a gente, do nosso lado. Então, priorizar usar também bastante a internet. Porque é ele que vai ajudar. Então, tipo, chego em casa, dou uma olhada no site lá e dou R$5. Pronto, você já fez sua ação do dia em 5 minutos e na facilidade do celular. E o mundo tá muito tecnológico, então... Tentar essa pensar. é a dica, então. Pensar nesses meios de viabilidade usando bastante a internet. Pra projeto mesmo. Agora, pra ensaiar bastante também. Mas isso é legal. É legal essa postura que vocês colocam, porque às vezes as pessoas acham que assim, já tem uma ideia genial, pronto, vai resolver. Não, porque principalmente vai estar ao vivo, vai ter uma banca de respeito ali também. Então, esse engajamento que a gente gostou e que eu espero que quem está assistindo consiga sentir um pouquinho dessa energia do que é e a responsabilidade que tem que ter para trazer um projeto como esse para uma banca dessa e quem sabe para ele não se tornar um investimento grande mesmo, para isso se tornar real, né? Muito bom. É ensaiar mesmo, hein? Não tem saída, tem que dar uma ensaiada boa. Pensar e tentar ficar mais à vontade, porque a hora que você tá subindo, você não tem noção, né? E a hora que você chega lá em cima, você olha a quantidade de gente, você fica... Eu tava tremendo. Mas saíram bem. Faz tudo. Muito bom. Bom. Bom, meninas, muito obrigado mais uma vez por dedicar esse tempo aqui. Como o Denis falou no começo, nessa manhãzinha de um sábado aqui de manhã, a gente tá aqui. Então, assim, obrigado mais uma vez. Thelma, quer falar alguma coisinha? Eu queria agradecer as meninas por estarem aqui e vocês são inspiração, né, para muitos jovens aí, que o sonho de vocês ou a ideia de vocês pode dar certo sim, né, porque às vezes os jovens se frustram um pouco, não sei se a minha ideia vai dar certo, mas tem que seguir, né, seguir em frente no sonho de vocês, e eu acho que para vocês futuramente, que estão no 3º colegial, isso vai ser muito especial para o currículo, né? Vai alavancar muita coisa. E parabéns pelo voluntariado, por vocês pensarem de se doar um pouquinho até no projeto que vocês criaram. Tá? Obrigada, meninas. Nossa. Gente isso aí. que agradece por tudo. Parabéns para vocês. Parabéns. Deixo de inspiração aqui elas e para as pessoas que querem, né, se espelhar, que eu acho que é um projeto vitorioso, né, no Recalculando. E temos o Recalculando 2023 agora, aguardem aí. Exato, aguardem. Pessoal, então, só pra gente finalizar aqui... não, tô aqui, Gu? Isso. Tá. Não, então, pode voltar aqui então, Gu, pra eu finalizar com todo mundo. Então, todo mundo aqui na câmera, beleza? Pessoal, quero agradecer também de novo. Lembrem-se de curtam, compartilhem, ali, façam seus comentários. Eu acabei não pedindo os contatos de redes sociais delas, são pessoais também, mas se elas quiserem depois a gente pode colocar lá para contato, mas se vocês quiserem se interessarem mais pelo projeto delas, comentem aqui também na nossa página, aqui, ou no YouTube, ou Spotify também, ou nas nossas redes sociais, e façam isso acontecer. Então, obrigado, até a próxima e tchau. Obrigada. Valeu, gente.